A Difusora 95 destaca um assunto de interesse do nosso povo. Difusora 95. Rádio Comunidade. 12:08, boa tarde, nós estamos chegando. Hoje é quarta-feira, com cara de segunda para muitos, né? Quarta-feira, 14 do mês de fevereiro, ano de 2018. Bom, estamos abrindo aqui o Rádio Comunidade. Não vou nem dizer os trabalhos da semana, porque ontem, devido ao feriado, né, nós não tivemos o Rádio Comunidade. Mas na última segunda aqui estivemos com mais uma edição do programa. E hoje, nesta, para os católicos, quarta-feira de cinzas. E, bom, o ideal seria que tivéssemos, né, recebendo aqui nos estúdios um padre, para obviamente um sacerdote da Igreja Católica, falarmos sobre a simbologia desta data, bem como desse período, né, esses 40 dias que viveremos a quaresma, o dito período quaresmal. Mas, como todo mundo sabe, nós temos muito poucos, né, padres aqui na comunidade patrocinense. Temos muitas paróquias, mas lamentavelmente o número de padres é pequeno, né? Então seria até injustiça pedirmos que um viesse ao vivo conosco aqui no programa. Então, ao invés da gente trazer um sacerdote aqui ao programa, eu fiz aquilo que o Papa Francisco diz, né? Que a igreja tem que ir ao encontro dos seus fiéis. Eu fiz, claro que de certa forma o contrário, né? Eu fui em encontro à igreja para que os fiéis pudessem ter a informação precisa do que pensa a igreja com relação a esse período qual a gente se inicia no dia de hoje. E olha, eu tive a oportunidade de conversar com o vigário da paróquia de Santa Terezinha, o padre Pedro César Lopes, que por sinal nos recebeu muito bem, agora há pouco, né, lá no escritório da paróquia de Santa Terezinha. E é este assunto que nós vamos trazer aqui no Rádio Comunidade, vamos evidenciar na tarde desta quarta-feira, 14 do mês de fevereiro. Vamos então ao bate-papo. Bem, hoje quarta-feira de cinzas e um período para nós católicos, um período primordial nas nossas vidas. E para falar um pouquinho sobre essa quarta-feira de cinzas, enfim, da simbologia desse período qual nós vamos mergulhar nele a partir de então, hoje eu me encontro aqui na paróquia de Santa Terezinha, vou conversar com o vigário paroquial, vou conversar com o padre Pedro. Primeiro quero agradecê-lo, né? Agradecer também o padre Marcos por conceder a oportunidade que aqui viéssemos para levar essas informações aos nossos ouvintes. Ô padre, sua bênção, é um prazer para nós estarmos aqui na presença do Senhor. Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Difusora, e é uma alegria também falar com vocês e poder dizer então esse sentido da quarta, não só da quarta-feira de cinzas, da quaresma, digamos assim. A Páscoa de Jesus é tão importante, mas é tão significativa, que ela exige uma preparação bem maior. O que a gente começa hoje, tudo tem sentido para celebrar a Páscoa de Jesus, nos prepararmos para isso. Então, esse é o sentido profundo da quaresma e dessa caminhada que nós começamos hoje. Tá certo. Agora, padre, quarta-feira de cinzas, eu sei que hoje pela manhã, não só aqui na paróquia, mas nas demais outras 5 que nós temos aqui no município de Patrocínio, muitos fiéis tiveram a oportunidade de frequentar as santas missas, enfim, em ir em uma das comunidades, uma das igrejas das paróquias. Queria que o senhor falasse para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, falasse da importância de irmos às celebrações neste dia, nesta quarta-feira de cinzas. Sim, muito bem. Como você disse, já hoje de manhã aqui na paróquia tivemos uma missa, 7 da manhã na Igreja São Francisco. Muita gente participando. E teremos mais 2 celebrações na paróquia, às 15 horas aqui na Matriz Santa Terezinha e também 19 horas na Matriz Santa Terezinha. Realmente é importante participar hoje. Não é só para receber as cinzas, é participar da Eucaristia, ouvir a palavra de Deus, comungar o corpo de Cristo, começar essa caminhada. E dentro da celebração tem esse simbolismo, essas cinzas que na Bíblia é sinal de penitência. Então, receber a cinza sobre a cabeça é assumir um compromisso de penitência, de caminhar, procurando se aproximar mais de Jesus e dos irmãos, converter-se um pouco,
conversão é coisa diária na vida nossa, cada dia querendo um pouquinho mais se aproximar de Jesus. Então tem esse sentido muito bonito. É um primeiro passo nessa caminhada quaresmal e que marca a nossa vida, é assumir um compromisso com Jesus de procurar amá-lo mais e amar mais os irmãos. Agora, padre, a questão da simbologia das cinzas e tal, o senhor previamente explicava aí que é um pouquinho além do só impor-se as cinzas e pronto, né? Mas eu sei que muita gente, lamentavelmente por um motivo ou outro, não terá a oportunidade de hoje estar em uma das igrejas para receber as cinzas. E muitas pessoas levam para essas pessoas. Como que a igreja vê isso, esse momento, essa imposição por um leigo ali na residência ou em algum local de trabalho, coisa do tipo? Não, vê com bons olhos. Inclusive aqui na paróquia, por exemplo, os ministros da comunhão, eles levam a cinza para aqueles que eles assistem, que levam a comunhão semanalmente. E tem um sentido, mesmo receber em casa, levada por um ministro, por outra pessoa, numa comunidade onde não tem a missa, tem só a celebração da palavra, ela tem esse sentido bonito e, como eu diria, o sentido bonito profundo dela, ela é recebida de um modo bonito se dentro do coração da pessoa existe um desejo de melhorar um pouco, transformar-se um pouco. Ela recebida só exteriormente, colocar sobre a sua cabeça e mais nada. Se o meu coração não está aberto, ela não provoca nada, ela não tem um efeito mágico. É apenas um sinal exterior de alguma coisa bonita que está acontecendo dentro de você. Para a igreja há uma faixa etária, ô padre, para receber as cinzas ou independe da idade? Independe da idade. Inclusive, essa manhã lá no São Francisco, uma criancinha de há pouquinho mais de um ano, a mãe levou, colocamos a cinza na cabeça dela. Nesse sentido, ela não é consciente ainda. A criança não precisa de conversão ainda, ela é completamente inocente, mas os pais levam, coloca-se a cinza, então não existe faixa etária. Qualquer pessoa que queira receber isso como sinal de procura de Deus, procura dos irmãos de conversão, pode recebê-la. Agora, padre, eu sei que muita gente vai hoje, nesta quarta-feira de cinzas, numa das igrejas, participa da Santa Missa, recebe as cinzas e para essa pessoa agora está tranquilo o período quaresmal. Não é bem assim, né? Não é bem assim, de fato. Não para julgar a pessoa, alguém que fizesse só isso, só hoje, nos faz pensar que talvez estivesse com uma mentalidade um pouquinho mágica a respeito da cinza. Ela vai produzir alguma coisa em mim. E ela não produz alguma coisa em você. É o seu coração que está aberto, que vai produzir coisas, sobretudo se aceitamos, por exemplo, a proposta de Jesus hoje. Ele propõe 3 remédios que nos ajudam nessa, como poderia dizer, nesse conquistar uma saúde espiritual melhor, maior intimidade com Deus, maior intimidade com os irmãos. Jesus propõe o jejum, a esmola e a oração. É coisa de cada dia, cada um de nós descobrir de quanto remédio precisa. Mas então você tem razão. Alguém que só recebesse e dissesse assim, estou pronto, agora a cinza está na minha cabeça, está feito. Possivelmente não vai crescer, não vai se aproximar nem de Deus e nem dos irmãos, só com isso não. Agora, ô padre, falando um pouquinho sobre campanha da fraternidade, que a CNBB, a partir desta quarta-feira, abre, né, a campanha da fraternidade edição de 2018. E a cada ano, tratando de um tema, um lema e tal. Queria que o senhor falasse do tema e o lema ao qual vivenciaremos neste ano de 2018. Tá. O tema, então, é sobre a violência. A gente procurar compreender por que essa violência, ver as raízes, ver quais atitudes estamos tendo diante desse fenômeno aí que machuca tanto, preocupa tantas pessoas. Então, o tema é esse, fraternidade e superação da violência. E, desculpa, eu vou até dizer aqui ao vivo, no momento eu não sei te dizer o lema absolutamente de cor aqui não, tá? Você me desculpa, noutra ocasião eu te passo, mas é isso aí, trabalhar sobre essa superação da violência. O que podemos fazer? Tomar conhecimento da realidade, ver o que a palavra de Deus propõe para nós
e assumirmos atitudes diante disso, procurando superar a violência, viver em harmonia, viver em paz com as pessoas, não fazer os outros sofrerem. Então é a proposta que a igreja no Brasil faz para nós. Nesse tempo da quaresma, refletirmos tanto sobre isso aí e pedirmos a Deus que nos dê alguma ajuda para termos atitudes que favoreçam a paz e não a violência. Bom, e nós estamos num ano, inclusive a CNBB até pensou nisso, né? Um ano eleitoral, um ano de mudanças de posicionamentos, obviamente, mas um ano também onde não só o Rio de Janeiro, mas aqui Patrocínio, várias comunidades brasileiras passam por situações gritantes no quesito de segurança pública. Sim. Se toda a comunidade toma consciência disso, o trabalho fica muito mais profundo. Se nós delegarmos isso, apenas quem tem autoridade soluciona o problema, é problema deles, possivelmente não será solucionado ou não de um modo como todos desejamos. Então, é importante que o cidadão tome consciência disso e cada cidadão fazer a sua parte. Trabalhar pela paz, não provocar o outro, não agir de modo violento. É a sementinha pequenininha que é semeada, que vai produzindo frutos. Cada um tomar essa consciência. É nesse sentido que a CNBB propõe um trabalho para toda a comunidade de fato. Todos nós somos responsáveis por isso. Ora, padre, não basta só a igreja, né? A comunidade, as escolas, enfim, todo mundo tem que trabalhar esse tema. Tranquilo. Quanto mais tiver essa consciência, quanto mais as pessoas compreenderem isso, em todos os níveis, até quem não é, por exemplo, não participa da nossa comunidade, não é católico, mas compreender, é um tema que toca a todos nós. E todos nós podemos fazer alguma coisa. A esperança de que consigamos algo é muito maior. Certo. Ô padre, falando agora desse período quaresmal, o qual a gente abre de forma oficial a partir de hoje, qual que é a recomendação da igreja? Porque eu vejo muita gente falando o seguinte: eu vou deixar de comer isso, aquilo outro. Como é que a igreja vê esse ato de penitência, esse ato de se abster de algum produto ou serviço perante a comunidade? Digo de dois modos. Primeiro, no sentido bíblico, o jejum autêntico é aquele no qual eu não apenas me privo de alguma coisa, mas aquela coisa da qual me privei, eu a dou a alguém que é necessitado. Esse é o jejum profundo, porque ele é unido com profunda caridade, dizendo em palavras simples: jejuar não me faz economizar, eu gasto mesmo tanto, só que quem decide isso, em vez de comer, eu vou dar para o outro, meu irmão, comer. Então, esse é o sentido profundo do jejum no sentido bíblico. Você tocou no assunto, eu ouvi, por exemplo, uma mensagem nos meios de comunicação social do Papa Francisco. Em vez de jejuar, deixando de comer tal alimento, a proposta dele: jejue, não falando mal do seu irmão. Quer dizer, é um jejum profundo também, é um jejuar espiritual, é algo que faz crescer profundamente. E diante a esses mecanismos que a igreja predispõe para a comunidade, então o jejum, óbvio, ele se torna alternativo, mas desde que a pessoa que vai jejuar faça a partilha. Com a partilha, o jejum se torna profundamente agradável a Deus, porque Ele me ensinará não apenas a ser senhor de mim mesmo. O objetivo do jejum é esse. Quando eu jejuo dizendo assim: eu hoje me abstenho deste alimento, significa eu sou senhor de mim. Eu não me deixo dominar pelas coisas. Eu domino. Eu tenho domínio sobre mim mesmo, sobre minhas necessidades. Tá, primeiro ponto. Se junto com isso, que já é bonito, eu ainda uno isso à caridade, aquilo do qual me privei, eu dou para o irmão que está mais necessitado do que eu. Aí fica profundamente bonito, mas profundamente bonito, agradável a Deus e faz crescer muito, porque o amor sempre nos faz crescer, sentir que dê alguma coisa para alguém que tem necessidade.
Como é que é essa partilha, padre? Porque muita gente pensa, eu vou deixar de comer determinado alimento, eu vou ali, compro uma quantidade e levo para a primeira pessoa que eu ver e faço essa doação. É assim? Olha, é difícil. Deixa-me recordar uma coisa aqui. Há alguns anos, o nosso bispo anterior até sugeriu certa vez para nós, aconselhem as pessoas a não dar na porta para o primeiro que passa, porque às vezes aquele primeiro que passa não é o mais necessitado. Às vezes 2 horas depois vai passar alguém que era realmente o necessitado e você já deu para o primeiro. O segundo motivo, alguns são mais espertos do que outros e pedem com mais frequência, não sei como, ganham muito e outros ganham pouco. O Dom João sugeriu o seguinte: seria bonito que se a paróquia tivesse um lugar, os paroquianos levarem na paróquia, a paróquia faz um levantamento e leva na casa dos necessitados. E onde não tiver isso, faça através dos vicentinos. Os vicentinos têm um dispensário, entregue para os vicentinos e quando alguém pedir, dizer, olha, nós vamos providenciar, nós vamos passar o seu endereço para alguém que vai visitar. A ajuda nossa seria mais efetiva, ela chegaria realmente em quem está necessitando daquela ajuda. E ficaria até mais tranquilo para a pessoa na hora de escolher, ou seja, ela deixou para que alguém realmente repassasse para quem realmente precisa. Tranquilamente, porque citamos os vicentinos, eles fazem um trabalho bonito, se não me engano o nome que eles dão é sindicância, eles vão primeiro na casa da pessoa, ver a situação e esse ir à casa da pessoa é bonito porque não é ir simplesmente para observar, ele já vai ali e já está tendo um relacionamento humano, de carinho, de aceitação da própria pessoa que está naquela situação. Isso é bonito e faria o trabalho atingir melhor os necessitados. Agora, padre, falando de deixar de comer carne, nesse período quaresmal, quais são as datas que realmente a igreja preconiza que seria interessante que os católicos deixassem de se alimentar da carne? Os 2 dias oficiais mesmo, nos quais todo católico dos 16 aos 60 anos é convidado a abster-se, é hoje, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. São os únicos 2 dias, a palavra é feia, obrigatórios não, dias de preceito, é sugerido e é pedido a todos nós isso. Esses são os 2 dias mesmo. É aconselhável, mas aqui não é preceito, é aconselhável. Toda sexta-feira da quaresma, se você pode se abster disso, como ato de sacrifício pessoal, e oferecer aquilo do qual você se privou para algum mais necessitado, é profundamente bonito. Bom, deixar de comer carne, mas se alimentar de peixes, nessas 2 datas pode, padre? Pode. O peixe não é considerado carne e pode. Certo. Agora, padre, já caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, quando a gente fala de jejum e tal, a igreja preconiza uma faixa etária, um público específico para jejuar? Há alguma prescrição, tipo crianças pequenas não há necessidade, idosos, coisas do tipo? Sim. A partir dos 16 anos, não antes, a pessoa está em fase de crescimento, o alimento é importante e Deus quer que todos os filhos e filhas tenham saúde completa. Então, a partir de 16 anos e até os 60 anos. E nessa faixa aí, de 16 a 60, se alguém está doente, tem uma prescrição médica ou qualquer coisa para cuidar da saúde, está absolutamente dispensado. Não faça isso. Cuide da sua saúde primeiro, porque com a saúde perfeita você vai poder louvar a Deus e depois pensa nisso. Certo. Padre, que mensagem o senhor deixaria para os nossos ouvintes? Aí agora a gente sai das fronteiras da paróquia de Santa Terezinha, que é onde o senhor está como vigário paroquial. A gente extrapola as fronteiras das demais paróquias do município e fala com toda a comunidade regional e até fora, através da internet, o pessoal que nos acompanha. Que mensagem o senhor deixaria nesse clima o qual a gente adentra a partir de hoje, que é o período quaresmal? E de antemão, agradeço o senhor pela receptividade que o senhor deu para a gente aqui nesta manhã, para podermos abordar esse clima, o qual nós estaremos entre ele até os próximos 40 dias. Tá bem. Eu também agradeço você, a sua gentileza. Você pede um conselho, tá? Só uma coisa.
Vamos lá na raiz, a mais essencial. Abra o seu coração para Jesus. Abra completamente o seu coração para Ele. Se você fizer isso, Ele te leva ao Pai. Promessa dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Ele, vá tranquilo. Ele te acompanha na caminhada e Ele te conduzirá ao Pai. Amém. Amém. Muito obrigado. 12:28. Confesso que eu não conhecia o padre Pedro César Lopes, mas uma pessoa sensacional, fantástica, né? Uma simpatia que só. Foi um prazer ter o conhecido e, é claro, ter a oportunidade de trazer um pouco do conhecimento dele, claro, conhecimento da Igreja Católica para os nossos ouvintes. Deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento aqui ao padre Marcos, que é o pároco da paróquia de Santa Terezinha, que, claro que mesmo no corre-corre, organizou e providenciou para que padre Pedro pudesse nos recepcionar e falar um pouquinho da simbologia desse período qual os católicos nós estaremos adentrando a partir desta quarta-feira, que é celebrada a quarta-feira de cinzas. Deixa eu agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanhou nos 95,3, que é a frequência oficial da difusora, desde outubro do ano passado. Nosso muito obrigado. Você que nos acompanhou no AM, muito obrigado também. Um abraço para todos. Uma excelente quarta-feira. Você que através da net, no difusoranews.com.br, nos acompanhou também. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, viu? Uma excelente quarta-feira para todos. Amanhã, a partir do 12:07, logo após o comentário do dia, nós estaremos de volta com mais uma edição do Rádio Comunidade. E amanhã nós vamos falar de um cardápio muito bacana aqui no Rádio Comunidade. Conto para você amanhã e, é claro, espero contar com o carinho da sua audiência. Abraço a todos. Boa tarde. Vem aí o Jornal da Itatiaia.